que é o estúdio? Vamos lá, quais são as ferramentas de trabalho que tu usa? Eu não sei. Tem duas salas, né? Uma sala onde grava e a outra sala onde a gente está captando, né? Então o diretor e o técnico ficam numa sala e o dublador em outra. Tem um aquário, né, pra gente se ver quando necessário. Na sala do dublador tem uma estante onde fica o texto, né, traduzido ali em papel. Hoje, até com a pandemia, muitas vezes se usa tablet. Lá no meu estúdio a gente divide a tela, o texto de um lado e a imagem do outro, mas a princípio é um texto de papel. A tela, a TV, né, para o cara ver o que ele está dublando, e um microfone só, e um fone de ouvido. Que microfone vocês usam? Alguns, a gente usa lá no estúdio. Eu tenho o TLM-103, tenho um 87, eu tenho alguns shotguns. Você precisa ter alguns, porque tem uns que funcionam melhor em live action, tem outros que funcionam melhor em game, tem outros que tem uns Você fez muito game? Sim, a gente faz. Eu dublar assim, eu fiz poucos até, mas lá no estúdio a gente faz bastante. É legal dublar game? É diferente de animação e filme? Como que é? Tem alguma... Puta, é muito diferente. É diferente? Cara. Eu acho bem difícil. Porque é o seguinte, o game é uma maldade com a gente. Não tem imagem. Você só tem as falas, você só ouve o áudio do cara. Mas você não sabe onde ele tá, como é que é a cara dele, como é que ele articula. Você não sabe nada. Entendi. Não sabe nada. Então aí você ouve... na sua imaginação. Exato, todo você tem que trabalhar muito com a percepção auditiva e sensibilidade. Você vai ouvir e tentar fazer a mesma coisa. Em português. O duro é quando é tipo coreano. As inflexões deles não dão pra decifrar se ele tá sendo irônico, cínico, bravo e tal. Então, nesses casos, é legal quando tem o cliente para falar, não, isso aqui pra gente é mais doce. Parece que não tá sendo no original, mas então, o game é difícil por causa disso. Você não vê. Eu sabia que era só texto, mano. Parece meio ruim assim mesmo, né? É difícil. Mas é só aqui no Brasil que é assim? No mundo inteiro. É assim que eles localizam. E tem um lance assim, que normalmente não. É assim, tem só as tuas falas. Então você não é um diálogo, você não ouve o que o outro está falando, e também não tem no texto. O texto são só as suas falas, os áudios são só as suas falas. Então você ouve e repete, ouve e repete, ouve e repete. Tem que ser normalmente no mesmo tamanho e tal. Que é difícil também, e você fica muito sem referência. Então você tem que ter um bom ouvido, uma sensibilidade bacana e um diretor que manja de games, porque isso ajuda. O cara que fala, não, esse tipo de fala aí é quando, sei lá, o jogador tá... tá precisando de cura, sei lá. Exato, quando é um game cinematográfico também sem ver o que tá acontecendo? Eu fiz um personagem grande, que é o Detroit Become Human, muito legal. Muito legal. Esse é meio cinematográfico. Eu vi algumas cenas, não a cena pronta, porque eles aprontam o game meio que tudo de uma vez. Então os caras falam, mas por que você tá sem imagem? Porque não tá pronta mesmo. Não tá pronta a dos caras. Eles estão fazendo ainda também. E normalmente o lançamento é meio mundial, né? Então você entra lá no game e escolhe qual é a língua. Então, no mundo inteiro tá sendo feito daquele jeito e tal. Então, algumas cenas que eu vi no Detroit, eu faço o Marcos, que é um androide que começa a rebelião e tal. Esse é qual? Esse é o lá do pintor? Ou não, esse daí é um que matou um cara que batia na... Bom, eu não lembro. Também não lembro. Porque assim, tem alguns androides nesse jogo. Tem um que é um androide de um cara que é pintor velhão. Não. Numa casa de gente rica, não sei o quê. Tem um que ele tá numa família que o pai abusa da filha, mete a porrada nela, não sei o que, daí esse androide foge. É do jogo isso? É, no jogo. Eu não sei. Tem alguns androides. Eu faço um que é um líder ali, que é o que comanda a... É o cara da cutscene, pô, o cara que aparece lá, o do plot. É que esses jogos, eles normalmente têm vários finais, né? Isso, Muitas coisas podem acontecer. Exatamente. E aí eu vi algumas cenas...
Pô, foi demais, cara. Mas, pô, da gravação. Entendi. Tipo, o cara cheio de coisa aqui. Caralho, entendi. Câmera pra tudo quanto é lado. Foi muito legal. Teu estúdio? Esse foi. Esse foi. Como que é teu estúdio lá? É uma casa? É uma casa bem grande. Nós temos 7 estúdios de gravação. Foda. Uma sala de mixagem. É bem grande. E a gente faz tudo. A gente faz game. Tem que ir lá, agora quero ir lá. Não, eu vi quando eles mandaram o material, algumas cenas, a gente tinha elas, a gravação. Entendi. A gravação real, o cara mesmo e tal. Entendi. Não tinha finalizado ainda. Caralho. Mas foi legal, que deu pra ver. Podia mudar esse esquema aí, né? Não tem por que ser assim. Não, mas aí eu imagino que aí ia demorar demais. Esses jogos muito grandes são muito foda de produzir. Dublagens de grandes produções, vamos lá, Senhor dos Anéis. Isso é demais. Dublagem de um filme assim, ela leva mais ou menos quanto tempo? Nesse caso, você vê o filme antes, você tá vendo o filme ali, assim, os caras fizeram o filme tá pronto, aí você dubla, não é? Isso. Demora muito? Um filme como esse, que é um filme grande, muitos personagens e tal... 12 horas. Deve demorar umas 40 horas pra dublar tudo. Entendi. Né? Caralho. Só que aí depois tem mais 3 dias de mixagem, esse tipo de coisa. Mas então atrasa aí o lançamento do filme, vamos dizer, depois que ele já tá pronto. Pra dublagem de todos os países lá, imagino que todo mundo começa ao mesmo tempo. Leva mais ou menos uns 2 meses pro filme estar localizado pro mundo inteiro. Por aí. Por aí, uns 40, 45 dias. Mas agora, isso não acontecia na época do Senhor dos Anéis. Agora, putz, acontece um negócio muito cruel, cara. Que é... Os caras vão cortando o filme lá, vão editando e tal, e já manda pra dublar por causa da urgência de entrega. Aí você dublou. Só que aquele não é o vídeo final. Aí depois vem um outro vídeo com outras cenas que não tinham. Entendi. Aí depois vem um outro vídeo com uma ordem de cenas diferentes. Acontece de, tipo, um cara na TV dando uma notícia. É um homem, aí você grava. Aí quando chega o vídeo final é uma mulher. Eu dirigi um filme que o final mudava. Era aquele... Acho que é Cemitério... Puta, em inglês é Pet Cemetery. Tô ligado. A gente gravou o filme inteiro, depois chegou um vídeo final. O final era diferente. Terminava de um outro jeito o filme. Aí tem que catar lá os 4 dubladores aí você acaba fazendo um trabalho que você não precisava fazer. Sim. E com um prazo curtíssimo, porque aí o filme já tá pronto, precisa... Vai que vai. Cara, é estressante. Quando os caras te contratam pra dublar, isso já tá tudo previsto... Por exemplo, o cara já coloca no contrato, vai mudar uns bagulho aqui, tu vai se fuder aí. Sim, nesse caso sim.